Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, pessoal, tem algumas perguntas aqui. As pessoas estão perguntando se o que acontece com elas está acontecendo com mais pessoas. Elas estão perguntando por que um certo tempo a pessoa não tem mais, não sente mais as mesmas necessidades, tipo de passear, não querem mais sair, estão desanimadas e elas não querem viver assim. Muitas pessoas estão lutando contra isso, contra essa mudança que a gente não pode fazer nada. A gente vai e muda, a gente muda sim. Há um certo tempo, gente, há tempo para todas as coisas. Então, tem coisas que para nós já passou, não tem mais como voltar atrás. Então, temos que entender que isso é para todos. A gente tinha muitas vontades, muitos sonhos, e para muitas pessoas isso acabou. Mas eu não concordo, não concordo. Nós temos sim que correr atrás dos nossos sonhos. Mas eu agora eu não tenho mais a mesma capacidade. Faça devagar, faça com cuidado, faça com cartela, gente, não consegui, com cautela, façam diferente. Se você tinha desejo de construir, é, colocar uma loja, né? Então, não faça aquilo muito grande, já não começa lá de cima, não gasta seu dinheiro, não aposta tão grande, não fica arriscando. Vai devagar, construa, vai construindo conforme a sua capacidade. Estamos, então, reduzindo os nossos esforços. Por quê? Porque é verdade, a gente não tem mais as mesmas forças. Você acorda de manhã e tem dias que você está muito cansado. Você acorda cansado, porque tem tanta correria. Então você pensa, nossa, hoje eu estou tão cansado. Então, enquanto menos compromisso, porque tem pessoas que mesmo com 60 anos têm os sonhos muito altos, né? O sonho continua, o desejo de realizar aquele sonho nunca morreu. E aí, quando chega nessa idade, ela está pronta para realizar o seu sonho. Então, cuidado, cuidado no realizar esse sonho. Hoje você não pode comparar a sua força com o tempo que você começou a sonhar. Então, de repente, esse sonho pode virar um pesadelo. Então, porque você não está pronta ainda para saber, para descobrir que você não tem a mesma força. Então, o que tem que fazer? Com cuidado, muito cuidado. Eu conheci uma pessoa que o sonho dela era ter um salão de beleza. Um salão de beleza lindo, maravilhoso, né, gente? Que é bonito esse salão de beleza, né? E aí, anos depois, 57 anos, ela conseguiu realizar esse sonho. Ela já estava com tudo pronto para realizar esse sonho. E ela, até o mínimo detalhes, ela queria, já estava dentro da cabeça dela, né? Já estava tudo prontinho, né? E ela então foi lá realizar o sonho dela. Só que ela construiu um império, ela construiu uma coisa fantástica, era muito lindo. E ali ela estava tão feliz, só que ela esqueceu dela mesma. Ela esqueceu que aquelas manhãs que ela acordava, sentava para tomar uma boa xícara de café, acabou. Aquele pãozinho quente, né, que ela aproveitava, né, todas as manhãs, acabaram também. E aí ela começou, com 57 anos, uma correria grande. E aí deu certo o salão dela, era uma pessoa muito querida, né? As pessoas amavam ela e já conhecia o trabalho dela, né? Ela tinha lá um, um pequeno espaço na casa dela, onde ela atendia algumas pessoas, né? Sem muito compromisso, tudo muito o horário dela, né? Só que aí, gente, mudou. Aí mudou, aí ela já tinha dívidas altas para pagar, aí ela já tinha funcionários, né? Porque ela fez um incrível, incrível. Ela conseguiu fazer o sonho dela depois de guardar muito dinheiro.
que ela foi juntando, e também uma herança, né? E então ela juntou tudo e foi lá realizar o sonho dela. Maravilhoso, gente, mas isso trouxe um prejuízo muito grande para a saúde dela, porque ela percebeu que ela pensou em tudo, mas ela não pensou nela. Que às vezes a gente está tão empolgado, né? Tão empolgado, parece que está tudo muito certo, mas a gente não vê todos os lados. A gente não vê nem as consequências. A gente olha, sempre procura olhar para o lado bom. Vai ser fantástico, vai ser bom, vai ser. Mas a gente não percebe que aquilo ali vai trazer trabalho, aquilo ali vai te deixar noites até sem dormir, preocupada, né? Porque é um compromisso. Se você marcou, geralmente elas têm aqueles caderninhos que marca ali, né? Cliente às 7, cliente às 8, cliente às 9, cliente às 10. E tem que fazer, né, gente? Tem que fazer, a pessoa conta com ela, né? Então, é, tempos depois ela estava esgotada, arrependida, cheia de dívida, uma loucura. Ela não conseguia mais atender todos os chamados, não conseguia mais agendar tanto compromisso. E aí ela pensou em botar uma pessoa para ajudar, né? Tipo uma gerente, assim. E a incomodação parece até que foi pior, né? Porque as pessoas queriam ela, pessoas queriam aquelas mãos dela. E aí ela foi deixando de lado e foi adoecendo, gente, porque o compromisso adoece a gente também, né? Às vezes a gente assume alguma coisa e no momento a gente não pensa nas consequências. A gente só vê aquele lado bom, né? Aquele lado vitorioso, mas a gente não vê o lado ruim. Então muitas vezes nós temos que passar bons momentos com nós mesmos, né? Sozinha, sem opinião de ninguém e pensar de todos os lados, né? Então, ela adoeceu, ela começou a ter crise, muito crise de ansiedade, coisa que ela era muito tranquila, né? E aquela crise de ansiedade foi arrebentando ela, gente. Eu digo arrebentando porque arrebenta mesmo, né, gente? E ela ali, ela foi incrível como ela foi se adoecendo, ela foi adoecendo. Ela era linda, maravilhosa, ela ficou magrinha, ela ficou abatida, mas ela estava, a princípio, ela estava feliz, que ela estava trabalhando muito. E ela estava toda cheia de poder, né? Feliz, realizando aquele sonho. Só que ela se deu muito mal, gente, muito mal. E aí ela foi meio que se abandonando, porque aqueles compromissos vinham ao encontro dela, né? Até que ela começou a perceber que o que ela tinha feito foi uma burrada. Burrada. A gente faz tanta burrada, né, gente? Depois se arrepende. Aí às vezes tem coisa que nem dá mais para voltar atrás, gente. Tem coisas que para voltar atrás você vai ter que perder muito, se incomodar muito. Então eu acho que primeiro a gente tem que pensar muito, para depois a gente ver se vale a pena ou não. E aí, quando ela fez 60 anos, ela já estava muito cansada. Praticamente 3 anos e ela não tinha pago ainda as parcelas, né? Daquelas coisas caras, era tudo muito lindo. Gente, pensa num salão chique, lindo, maravilhoso. E ela então percebeu que tinha feito algo contra ela. ela fez alguma coisa contra ela. E aí, foi aí que veio as enfermidades. Então, por que que eu estou falando isso? Porque as pessoas, nós temos que pensar, nós temos que pensar, nós temos que cuidar, começar a cuidar de nós a partir dos 55 anos, 50 anos. A gente já tem que ter uma visão mais para frente, a gente já tem que começar a olhar um pouquinho mais para frente, perceber, será que isso vai me fazer bem? Será que isso vai ser prolongado? Será que eu vou dar conta? Porque ele chega. A idade chega e não tem pra ninguém, ela vem e pronto. Então, gente, foi isso que aconteceu com a minha amiga e eu fiquei pensando sobre isso. Hoje eu penso muito, eu fazia muito essas coisas, sabe? Eu ia lá, eu abria uma sala de costura, era maravilhoso, era lindo, mas eu podia passar pelaquilo. Às vezes eu ia dormir 5 horas da manhã, gente, cortando, costurando, fazendo vestidos lindos para as minhas clientes.
eu fazia biquíni, eu fazia curso e eu enfrentava, mas eu ia dormir muito tarde, às vezes tão cansada, nem dava conta, nem conseguia jantar. É, tomava lá um copo de leite com algumas bolachinhas e eu ia dormir para descansar, porque no outro dia tinha que ser muito cedo, eu tinha que dar conta daquelas encomendas, né? Mas eu dava conta daquelas encomendas, né? Então eu tinha uma idade boa para fazer, ó, se lascar mesmo, podia se lascar. Agora não, agora eu penso muito. Eu penso, eu ainda tenho meus sonhos, todos temos nossos sonhos, né? Então, mas eu penso muito antes de fazer alguma coisa hoje, porque é o que, que eu penso. Se você pegar uma planta, veja bem, se você pegar uma planta, passar lá e comprar uma planta, levar para casa a planta, você vai ter que plantar, né? Depois você vai ter que regar aquela plantinha todos os dias. Se você pegar um cãozinho, a princípio você vai brincar com ele uma hora, depois você já tem que assumir ele, porque você levou para sua casa. Aí você tem que dar banho, você tem que comprar ração, você tem que cuidar da saúde do cãozinho, você tem que levar para o veterinário quando ficar doente, né? Será que você está preparada para isso? É um compromisso. Se você tiver que sair de casa, alguém tem que ficar, olhar o seu cãozinho, né? Porque não é, hoje não é mais assim, como eles pegavam o pobre do cãozinho, amarravam lá no quintal, ele ficava lá latindo, 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 né? Não é, hoje o cão, ele é tratado, nossa, nem vou falar nada, né? Mas ele é super bem tratado, cuidado. Ai, daquele que chama o cãozinho de feio, né? Então, hoje é assim, gente. Então, tem que pensar bem, tem que pensar bem. Uma vez, a dona Lourdes, ela pegou um cãozinho, era lindo. Nossa, tem que ver a alegria dela, né? É, E um dia a gente chegou, ela estava tão feliz com aquele cãozinho. Era um cãozinho bonitinho, era um cãozinho de rua, né? Muito lindinho. E aí, vocês acreditam que o cãozinho é, prendia ela? Ela não conseguia sair, porque o cão, Bernardo, o nome do cão, ele, de verdade, gente, ele não conseguia ficar sozinho. E ela começou a se prender pelo motivo do cãozinho, porque ela tinha pena dele se machucar, né? E sabe aquele cãozinho feio? Tem uns cãozinhos assim, que são feinhos. Ele era bem feinho, gente, mas ele era um amor, tava sempre pulando, né? Brincando. E aí aquilo começou a deixar ela frustrada, porque ela não conseguia mais ir a lugar nenhum. Ela adorava passear, fazer caminhada. Ela ia no parque à tarde, os domingos à tarde. Ela ia nos parques, ela não foi mais. Ela ia no mercado depois do mercado, depois do mercado, né? Ela chamava as amigas, ia para o mercado, não tinha hora para voltar, né? Depois do mercado, ela saía com as amigas, vinha para casa, guardava as compras, e ali ela já saía. Às vezes dormia na casa das amigas, e ela parou com isso. Isso também deixou ela doente. E aí não tinha o que fazer, né, gente? Pegou, tem que cuidar e deu, ponto. Então, aquilo começou a deixar ela frustrada. E ela ficou com o cãozinho 1 ano e meio, né? Até que um dia o filho dela percebeu que a mãe não saía mais, a mãe não sorria mais, ela cuidava daquele cão por ser muito responsável. Mas não foi o que ela queria, né, gente? Não era o que ela queria. O cãozinho incomodava muito, ele latia muito, ele virava água, era um desastre aquele cãozinho. Mas ela não podia fazer nada. Ela não queria, ela não queria doar, né? Porque ela tinha medo das pessoas machucar ele. Então, o que aconteceu? O filho percebeu e aí foi lá e levou o cãozinho para sua casa. E foi cuidar do cãozinho, porque viu que a mãe jamais iria, então, se desfazer, né, do cãozinho, né? Então, é uma responsabilidade. Então, hoje nós temos que pensar muito antes de aceitar, antes de querer realizar um sonho muito grande, um sonho que exige a força da gente, nosso descanso. Quem aí não gosta de um soninho à tarde, né? Acaba, acaba, mas se você não precisa de trabalhar tanto, né? Então, trabalha para se manter, né? E dentro das. Nem todo mundo pode ficar em casa, né? Muita gente tem que trabalhar, eu entendo, né? Mas às vezes a gente está com tudo pronto ali, tem um dinheiro bem legal, né? Para realizar um sonho que vai exigir você.
a sua saúde, o seu tempo de ler um bom livro, tomar uma xícara de chá sentada, olhando para o nada. Isso acaba, isso acaba. Então, não deixe os seus sonhos virar pesadelo. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje para vocês e trazer um negócio bem legal para vocês. Olha, uma coisa que eu tenho em casa. Isso aqui é paçoquinha. Quem não conhece a paçoquinha, né? Essa paçoquinha aqui eu gosto porque ela é feita com açúcar mascavo, gente, ó. É tão bom a gente ter isso aqui em casa. É bom, eu não fico sem. Claro, se você pode, né? Se você pode. Ela é muito saudável porque ela é feita com açúcar mascavo. Então, tenha em casa, tenha a paçoquinha em casa. Ela é muito saudável quando você não estiver com muita vontade de comer, que às vezes dá, né? Aquela fome, mas você não tem vontade de comer. Come uma paçoquinha. Então, como eu gosto, eu uso, eu sempre tenho a minha paçoquinha. Eu resolvi lembrar vocês de ter essa paçoquinha aqui em casa. Ela não estraga, você mantém sempre a latinha aqui fechadinha. Você pode comprar menos, né? Pote mais grande, né? Então, gente, era isso. Não deixe seus sonhos virar pesadelo, tá bom? Tchau, pessoal. Vida longa para todas nós. Tchau, pessoal.